Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu vou conversar com o meu irmão Caio. Nós moramos aqui em Vancouver, costa oeste do Canadá. O Caio mora, há 8 anos e eu moro há 7 anos aqui no Canadá. Oi, Caio, boa noite. Boa noite, Guilherme. Tudo bom? Boa noite. Caio, o primeiro recado nós atingimos 100 mil downloads do nosso podcast. Isso somando, iTunes, YouTube, se existe aí outras formas, você que é o mais inteirado aí. 100 mil downloads, a gente gostaria de agradecer as pessoas que ouvem, indicam o nosso podcast. Realmente é uma marca histórica para nós, a gente está muito feliz com o resultado. Não, sem dúvida. Eu fiquei impressionado. Na verdade, a gente alcançou isso aí no podcast passado. Mas a gente tinha esquecido de colocar nas notas do podcast. Então o recado está sendo dado agora, os 100 mil downloads do nosso podcast. Caio, aí vai o segundo recado. O Caio, na verdade, estava meio reticente em comentar sobre isso. Até porque eu acho que a nossa leitura do podcast passado tem razão. Você é muito humilde. Não perca a humildade, cara. Porque aí eu forcei, Caio, a gente precisa comentar sobre isso. Pessoal, o Caio dá aula, muitos já sabem, o Caio dá aula na Van Arts, a faculdade de design, web design, tem também artes visuais, animações, artes visuais e também gaming, a parte de videogames. E a Van Arts foi eleita aí, saiu essa semana no jornal aqui de Vancouver, no The Province, como a melhor faculdade da costa oeste canadense e, isso daí que eu achei mais interessante, Caio, a Van Arts está entre as 11 melhores faculdades de animação, games e design do mundo. Então, Caio, em nome aí da Van Arts, parabéns, Obrigado. Eu fiquei muito feliz em ler isso. E o pessoal que quer vir para cá, agora é oficial. A Van Arts é a melhor faculdade aqui de Vancouver, não só de Vancouver, mas está entre as 11 maiores, está na posição 11 no mundo, das melhores faculdades. Até, Caio, se você puder colocar o link para o artigo do jornal aqui de Vancouver, o The Province, sobre a faculdade, Sim, eu vou colocar no post desse podcast. Cara, eu acho nada mais do que justo, porque eu acompanho o seu trabalho, e eu vejo, a qualidade da Van Arts, Eu até acessei o site recentemente, sempre tem diretor, pessoas da área de cinema, de games, pessoas famosas indo lá dar aulas, dar seminários, Sim. Caio, a Van Arts forma alunos, inclusive teve alunos aí que trabalharam no Avatar, no filme Avatar, no Dark Knight, aquele filme do Batman, Harry Potter, District 9, não sei como que é o título em português, acho que talvez seja Distrito 9, imagino. Então, parabéns, realmente é excelente, isso daí é uma marca para a Van Arts, porque durante os últimos anos sempre ficou aquela coisa, a melhor faculdade de artes de Vancouver é a Vancouver Film School, que por sinal, realmente formou até diretores de cinema. Só que eu particularmente, claro que não comentava isso, eu já achava a Van Arts pela qualidade das pessoas que estavam saindo da Van Arts, indo direto trabalhar em grandes estúdios, empresas, como também dos profissionais lá, de diretores de cinema, inclusive, que dão aulas, aulas esporádicas lá, seminários, acho que é melhor dizendo, na Van Arts. Então, acho que isso é interessante, até porque a gente oferece um curso da Van Arts, que é o curso que você leciona na Van Arts, que é o curso de web design. Não é isso, Caio? Sim. Não, inclusive, uma vez por ano, se não me engano, ou 2 vezes por ano, o diretor de artes da Disney, que está envolvido em todos esses desenhos, os filmes da Disney, ele faz uma visita na Van Arts. Isso já se torna uma tradição. De 1 ou 2 vezes por ano, ele vai lá e ele fica alguns dias, uns 3, 5 dias na Van Arts, fazendo um seminário, acompanhando o trabalho. Então, realmente, a Van Arts, ela está sendo reconhecido todo esse trabalho aí. E, é muito bom. Eu gosto de dar aula lá. Realmente, eu não daria se eu não acreditasse que realmente a faculdade fosse boa, E é interessante que a aula que você dá lá, Caio, tem como profissão a internet, o site, ter um site como como sua empresa, o seu trabalho, Na verdade, a gente já faz isso há 7 anos. Às vezes o pessoal que está nos ouvindo não sabe, faz 7 anos que o nosso emprego, o meu emprego, o seu, é o Canadá para Brasileiros. E você passa essa experiência nossa, que é possível sim, existem diversas técnicas, que você pode aplicar no seu site, que é possível sim você ter um site como o seu sustento, Caio? Sim. Esse é o principal curso, que eu
Eu dou aula, que no caso é o último semestre, mas também eu dou aula, como eu tenho, né, um background, né, a experiência de programador, eu dou uma aula de lógica e também de gerenciamento de projeto. Mas o curso que eu mais gosto, inclusive, né, de dar, que é no último semestre, que é Internet Business, né, que é negócios para internet. E quem tiver curiosidade, é fácil. Vai no Google, digita Van Arts, né? Van de Vancouver, Arts, sem o E, né? É porque é em inglês, né? Van Arts, é o nome da faculdade. E aí digita Caio Preza. Vai cair numa página, tem a fotinho sua, né, cara? Com o programa, acho que já tem na descrição do programa lá, né? Sim, Como que é a aula que você dá lá. sim, sim. Dá. Não, legal, cara. E vamos ver, cara. A gente já faz tempo que a gente está para anunciar isso, né? É a novidade de oferecer também outros cursos da Van Arts, né? Isso já está também bem adiantado, né? Sim, a Vanessa também ela tem curso de fotografia, né, 3D, 2D, né, toda essa parte de animação, né, computação gráfica. E agora eles têm um novo de broadcasting, né, que acho que é, se não me engano, para programa de rádio, essas coisas, né? Então, assim, tem diversos cursos muito interessantes lá e a dinâmica, né, o ambiente da escola é muito bom. Eu ainda vou fazer um vídeo pra gente colocar no nosso site sobre a Van Arts, que é bem legal o ambiente. É não legal, cara. Eu quero ver esse vídeo sim. Então tá dado esse recado aí, parabéns para Van Arts, pro Caio que trabalha lá, faz parte dessa equipe aí. Não, acho que não é pouco não, Caio. Eu acho que, né, quando a gente não pode ser, né, ser falso humilde, né? Quando é uma notícia boa, né, importante, eu acho que é importante destacar, né, que é um trabalho já longo que a Van Arts vem, né, investindo, né, para ser a melhor faculdade do Canadá nessa área Sim. e agora né, Caio? E agora não Não, tem. só um fator curioso antes da gente, né? Uma curiosidade. Quando eu cheguei no Canadá 8 anos atrás, é, a primeira faculdade que eu solicitei, né, material para dar uma olhada foi a Van Arts. Então, e eu lembro quando eu recebi, eu fazia 2 meses que eu estava em Vancouver, né? Eu recebi por correio um pacote da Van Arts com DVD, né? Os flyers deles. Nossa, para mim era um sonho estudar na Van Arts. Só que na época eu não tinha dinheiro, porque era muito cara, né? E quem diria, né? 8 anos depois eu dou aula lá. Não, legal, Caio, bacana mesmo. Então, Caio, vamos, o tema de hoje, já vamos pro tema de hoje. O tema de hoje é a nossa vida pessoal, né, Caio? É até o Sim. título, né, do podcast, é sobre a nossa vida pessoal. O Lucas, ele nos mandou um e-mail através da seção Perguntas e Respostas do Canadá para Brasileiros, né? E ele fez a seguinte ponderação. Sei que é uma pergunta meio pessoal, mas é sempre bom ouvir histórias de amor. Se fosse possível, gostaria de saber como vocês conheceram suas esposas, se foi no trabalho, no supermercado, etc. Aí ele continua. E falando em mulheres, vocês notaram grande diferença nas mulheres canadenses em relação às brasileiras? Se sim, quais? Digo, ao jeito. Aí eu não entendi o que ele dizer. Ele fala que fidelidade está difícil no Brasil, tá ficando mais difícil. Ele comenta, né? Não, para, Então, para, tá Guilherme, ficando. para. Parei. Tá, cara. Vamos deixar pro final do programa. Ô, cara, você tá parecendo o João Kleber. Para, né? O que você acha? Vamos deixar pro final do programa, né? A gente aquece pra. Vamos aquecer. Porque é uma pergunta meio difícil, né? Então vamos seguir, a gente volta na nossa vida pessoal, tá ok, cara? Tá legal. Cara, então vamos para a pergunta do Reinaldo. O Reinaldo ele começa dizendo: primeiro gostaria de começar elogiando vocês pela iniciativa do site. Cara, muito legal mesmo, ele diz. Vocês são muito gente boa, muito divertidos. É engraçado, minha esposa não acha tanto isso, hein, cara? Eu não acho. Acho muito legal o que vocês fazem e percebo que vocês querem mesmo ajudar. Isto é raro. Reinaldo, aí só vai, né, uma observação. O Canadá para Brasileiros é o nosso trabalho. Nós já trabalhamos há quase 7 anos com o Canadá para Brasileiros. Então, quem sustenta, né, essa bondade nossa aí, nessa ajuda nossa, sem dúvida nenhuma, são os assinantes da área VIP, os anunciantes, né, e os alunos que vêm através da nossa agência online. Então, eu até aceito, né? Até aceito aí seu elogio, chamar a gente é bonzinho, divertido, mas a verdade é que isso aqui é o nosso trabalho principal, né? Sim, sim. Trabalho principal não, é o nosso trabalho, né, cara? O Caio dá aula, né? Dá aula exatamente sobre o trabalho dele aqui Sim.
no Canadá para brasileiros. O Caio, o Reinaldo, o perfil dele é engenheiro eletricista, ele tem quase 10 anos de experiência na área. Ele tem o plano de vir estudar inglês por 12 meses para ganhar fluência e depois tentar um emprego, né? E aí ele pergunta, vocês podem me assessorar? Teria que ser membro do VIP? Aí é só uma pequena confusão, Reinaldo. A parte VIP é a parte para assinantes, né? É o que a gente chama de podcast com esteroides, né? Então, se você gosta do podcast, na parte VIP você vai encontrar aí quase, já estamos chegando aí, próximo de 10 horas de conteúdo bem específico, bem detalhado sobre intercâmbio, viagem, imigração para o Canadá. Agora, se você quer comprar o seu curso conosco, o endereço é intercambionocanadá.com. Nós já temos essa agência há 6 anos, quer dizer, dentro do Canadá para brasileiros, já tem 6 anos que você pode fazer sua matrícula através do nosso site, sem precisar sair de casa, tudo através do nosso sistema. Então, acho que a primeira pergunta, né, está respondida. A segunda pergunta do Reinaldo é, enquanto fizer o programa de inglês, posso trabalhar mesmo sem ser na minha área? Então, Caio, qual é o seu comentário sobre isso? Bom, enquanto você estiver fazendo o curso de inglês, você não pode trabalhar, né? Você só pode trabalhar com uma permissão, né, de trabalho. Se você estiver vindo para um curso de estudo e trabalho, você vai estudar e depois você vai trabalhar. Esse trabalho, ele não precisa necessariamente ser na sua área de atuação. Ele pode ser, como você mesmo mencionou, serviços gerais, né? Mas enquanto você estiver estudando inglês, você não pode trabalhar, a não ser que você tenha permissão. Aí o Reinaldo pergunta, qual é a província que seria mais fácil conseguir uma empresa, nas palavras dele, que me patrocinasse, que patrocinasse o meu visto? Existe isso? Eu acho que não existe, hein, Caio? Isso daí é muito relativo, né? Sim, eu não acho que alguma província aí, né, seria mais fácil ou mais difícil. Eu acho que depende mais do candidato e daquilo que você tem, né, para adicionar no mercado de trabalho. Como a gente, né, já mencionou em podcast anterior, tem 2 alunos, né, que foram dois brasileiros, que foram meus alunos na Van Arts, que eles estão trabalhando lá no norte do Canadá, né, onde muita gente falaria que, né, que não tem muita opção, mas eles estão lá, a empresa está patrocinando eles e, né, tiveram um grande sucesso. Eu não acho, então, que a província ela possa alterar alguma coisa nisso. Eu acho que depende muito mais da pessoa. Caio, aí o Reinaldo faz a pergunta que não quer calar. Quanto terei que gastar com tudo? Eu acho que a gente já respondeu essa pergunta, né, Guilherme? Sim, Reinaldo, houve os podcasts 22 e 23, os anteriores, que a gente comenta exatamente sobre isso. A gente faz um cálculo de quanto você, né, em média, gasta aí para estudar um ano no Canadá. Sim, a partir do podcast 20 a gente tocou nesses tópicos algumas vezes, então, né, principalmente no 22 e no 23 a gente comentou sobre isso, além de ter também um post no meu blog com esse cálculo de quanto que você precisa para vir para o Canadá. Vai na busca do Canadá para brasileiros, digita palavras-chave, né, referentes a isso. Sim. Custos, né? Talvez, acho que custos você vai encontrar, né? Dinheiro, vai encontrar sim aí os artigos. Sim. Vamos agora para outro ouvinte, é o Denis Bastos. Ele diz, olá, já acompanho vocês há muito tempo, mas estava desatualizado, vou colocar em dia os vídeos. Obrigado, Denis. Aí o perfil dele, ele é 27 anos, é casado e tem uma filha. Parabéns pela filha, né? Parabéns aí, com 27 anos já tem uma família. E ele é da área de computadores, na área de programação, web, Java, frameworks. Eu não entendi nada, mas eu acho que talvez o Caio tenha entendido, né? Sim. Ele é programador, ele é um nerd que nem você, Caio. Sim, estou me formando em um curso tecnólogo de 2 anos e meio em análise de sistemas, ele diz. Gostaria de saber se compensa tentar fazer uma engenharia da computação, eu entendo, no Canadá, né? Fazer uma engenharia da computação no Canadá, aproveitando a grade do meu curso. Pelo que eu entendi, Caio, ele quer transferir os créditos do curso que ele está fazendo no Brasil para teoricamente, aí um curso de engenharia da computação aqui no Canadá. Sim. Bom, então ele está fazendo análise de sistemas, né? Que inclusive foi o curso que eu tranquei no Brasil. Você largou, né, cara? Eu larguei, eu não tranquei, eu larguei, vamos ser sinceros. Trancar é uma palavra bonita, né? Eu abandonei, né? E daí se compensa ele transferir esses créditos, né?
para um curso de engenharia da computação no Canadá? É o que eu entendo da pergunta dele, né? Eu não sei se faria muito sentido, né, no Brasil transferir para engenharia da computação. Essa transferência de créditos, ela é meio complicada. Inclusive a gente comentou isso num podcast anterior também, num desses... A partir do podcast 20, a gente comentou sobre essa transferência de créditos. Não é muito simples, dá trabalho, você precisa entrar em contato com a faculdade, você precisa enviar o seu histórico da faculdade atual em inglês, para eles poderem fazer equivalência de matérias, e daí eles vão calcular e te passar o que pode ser transferido, o que não pode. Entendeu? É um processo bem burocrático, então às vezes nem compensa. De repente compensa você terminar o seu curso de análise de sistemas no Brasil e vir fazer um college depois de 1 ano, 2 anos aqui, né? E também a pergunta dele inclui ou fazer uma pós na área. Eu acho que essa seria a melhor opção. Ou você pode terminar, né, a sua faculdade no Brasil de análise de sistemas, aí você vem para uma pós, aí você estaria bem encaminhado aí para uma possível imigração no futuro. Ok, cara, então vamos agora, já terminou, ele só fez uma pergunta mesmo, né? Sim. Vamos agora para o Jadson Rodrigues. Ele diz, descobri por acaso o podcast de vocês. Bom, eu estava usando o meu Apple TV no meu podcast, procurando algo, e acabei me deparando com a capa do podcast, comecei a escutar e achei simplesmente maneiro. Eu acho que o Jadson é do Rio de Janeiro, né, pelo menos quando eu morava no Brasil, maneiro era o pessoal do Rio que falava, né, cara? Eu acho que é. Não, então, só para, né, antes da gente continuar, para quem não sabe, o nosso podcast ele também está disponível em MP3. Pode entrar no Canadá Brasileiros, meu blog, você pode fazer o download do MP3 e também ele está disponível no iTunes, ou seja, você pode baixar no seu Apple TV, no iPad, no iPhone, né? Todos os nossos podcasts. Então é isso, cara. Sim, Recado dado. Tá bom, tá bom. Aí o perfil, né, do Jadson eu achei que ele jogava na seleção brasileira, né? Aí eu falei, não, é o Jadson Rodrigues, né? Ele é técnico de informática em inglês básico, intermediário e trabalhou na área como um autônomo. Aí ele diz, é mais fácil no caso de pessoas possuírem empresas registradas e legalizadas, isso ajuda no visto? Você tem empresa registrada e legalizada? Não, isso não altera em nada. Não tem qualquer alteração. Não. Aí ele diz, sou casado legalmente e caso eu queira fazer um curso de inglês no Canadá para me especializar na língua, posso ir sozinho ou pelo fato de eu ser casado tenho que ir com a minha esposa? Ó, Jadson, a melhor pessoa para te responder isso é a sua esposa, né? A gente não vai entrar nessa discussão aí, não. A gente não quer criar nenhum problema aqui no casal aí, mas eu acho que ela é a melhor pessoa para te responder isso. Mas do nosso lado, a única coisa que a gente pode te responder é que você não... O fato de você ser casado, você não tem que vir com a sua esposa, né? Não, Caio, não diga isso, que ela vai ficar muito brava. A gente vai receber um e-mail aí. O próximo e-mail vai ser dela, né? Não vai ser dele. Não, mas por questões de visto, né? Para vir para o Canadá, não. Você pode vir, você não precisa vir necessariamente com a sua esposa. Cara, você está sendo muito frio. O podcast de hoje a gente vai comentar sobre a nossa vida pessoal, amorosa, romântica, e você dá uma orientação dessa pro Jadson? Tem que dar o contraste, né? Foi muito romântico o outro, né? Aí a pergunta de um nosso outro ouvinte é o Caio França, o seu xará. Caio França pergunta, tenho inglês avançado, dou aula há 2 anos numa escola ESL, né, que ESL é inglês como segunda língua, é escola de inglês, né? Sim. Né, hoje em dia tem uns termos que quando eu era criança não existia, né? Quando eu era criança era escola de inglês, hoje em dia é escola ESL, né? ESL, aqui no Brasil. E ele tem o certificado Cambridge e pretende imigrar para o Canadá. Aí a ideia do seu xará, Caio, aí ele diz, tive a ideia de migrar como professor de português como segunda língua. A ideia é essa, se há essa chance, a primeira pergunta dele, se há essa chance aí dele migrar como professor de português. Olha, inclusive eu respondi essa mesma pergunta há 1 mês atrás no Perguntas e Respostas. E a minha resposta ela foi bem, né, direta. É muito difícil. Ser
vir como professor de português não é nenhuma área em demanda, eles não estão procurando, não vai te dar nada extra em imigração, e também o mercado também não é bom. Não é bom, né? Deixa eu só deixar claro. Até me faz lembrar aquela associação, como chama, BCA, aqui de Vancouver, Associação Brasileira, eles tinham aula de português lá, né? Eles tinham, Quer dizer, eles deviam ter aula de inglês para ajudar os brasileiros que estão chegando a aprimorar o inglês, mas eles tinham aula de português. Eu lembro que um dia a gente foi lá, né, até para conhecer, né, e eles estavam ensinando português lá. Mas, é claro, acho que era mais uma coisa voluntária, não acredito que... No caso, eu acho que uma associação de brasileiros devia ajudar o recém-imigrante a falar inglês, não ensinar um canadense a falar português. Eu acho que daí foge completamente a proposta de uma associação brasileira, né? Sim, mas já fechou, né? Não tem nem, eles não têm mais a sede lá, né? Por isso. Na verdade, né, a gente que ajuda, né? O Canadá para brasileiros que... E a gente não recebe verba do governo, né? Eles recebiam. Eles recebiam, exatamente. Então, eu acho que tá respondido, cara. Infelizmente, esse seu plano de imigrar como professor de português... Senão Portugal inteira viria para o Canadá. E daí ele pergunta, caso isso não seja possível, se a gente tem alguma dica para dar para ele sobre imigração. Bom, a dica que a gente dá sobre imigração é aquilo que a gente se fala, né, todo podcast. Então, Caio, se você ainda não acompanhou os podcasts anteriores, a gente recomenda que você faça o download, né, ouça. E também a gente tem o intercâmbio VIP, que a gente dá, né, uma visão geral sobre todos os processos de imigração que você tem, né, as opções que você tem hoje em dia. Então é isso. Então, Caio, agora a gente vai para um e-mail mais polêmico, né? A gente está até conversando antes do podcast. Né? As críticas, né? Não, nesse caso é legal, porque às vezes a gente recebe crítica assim, que não, né, que a pessoa às vezes não coloca o nome anônimo, né, e manda, ou clica em dislike, né, não gostei, aí não tem nem como a gente responder, mas nesse caso ele nos mandou um e-mail, ele foi até simpático, né? Ele chama Peterson Reis. Peterson com 2 T's, né? Peterson Reis, né? Ele mandou um e-mail para nós e ele inicia o e-mail passando a mão na nossa cabeça, né? E depois ele, né, dá uma... Então, ele diz assim, quero agradecer e parabenizá-los pelo Canadá para brasileiros. É uma excelente fonte de informação, ele diz. E é algo diferente do que eu já vi na internet. Pelo menos que eu conheço, ele coloca. Obrigado, Peterson, mas agora a gente vai ler, né, os comentários que ele faz em seguida, assim, sabe? Mudou a voltagem agora, no próximo parágrafo. Notei que os posts são sempre muito curtos e pouca informação. Não sei se é uma estratégia... Estratégia lembra aquele jogo, né? O jogo chama estratégia. O porquê é o perfil do site, quer dizer, o perfil é um site que tem parágrafos curtos. Claro que por ser um serviço gratuito, na verdade não é gratuito, a gente tem assinantes. Por parte de vocês não existe nenhuma obrigação. A gente trabalha 7 anos só com o Canadá Brasileiro. Aí ele diz, mas seria muito bom. Então, primeiro comentário, ele diz que isso é pouca informação, a gente tem pouca informação. E os posts são curtos. Bom, Peterson, o que eu tenho para falar, né, sobre, né, os dados que eu posso te passar é que nos últimos 30 dias, no meu blog, ele foi atualizado 24 vezes nos últimos 30 dias. E cada texto que a gente coloca tem aproximadamente, né, 6 parágrafos, o que dá uma média de 180 parágrafos por mês, né, o que não é um conteúdo pequeno, né? Diria que é o maior conteúdo disparado sobre o Canadá na internet. E também... né, como vocês, né, acompanham a gente, todo domingo a gente, né, tem um podcast que vai ao ar e que por mês isso dá aí umas 4 horas e meia só de gravação. Então se você for transcrever o áudio daquilo que a gente está falando aqui, a cada 1 hora de áudio dá aproximadamente aí 40 páginas. Ou seja, 4 podcasts dariam 160 páginas de conteúdo. Então se a gente somar os 180 parágrafos de texto de posts, né, por mês, a gente também tem aí 160 páginas de conteúdo se a gente for transcrever esse podcast, né?
E também, sem contar, ou uma outra adicional aí, é de uma média de 15 parágrafos por dia que a gente responde no Perguntas e Respostas. Né? Também contando aí o Facebook e também a nossa área VIP de assinantes, que tem mais de 10 horas de áudio. Então... Cara, é até interessante fazer um comentário sobre isso. Não diz respeito muito ao que o Peterson está dizendo, mas é engraçado. O nosso trabalho, o trabalho que eu faço e você faz, as pessoas sabem o que a gente faz, né? Se a gente não trabalhar, né? Se a gente não fizer nada, as pessoas percebem. Principalmente as pessoas que entram todos os dias no site, né? Tem uma frequência de entrar no site. E acho que essa é a grande diferença da nossa profissão para pessoas que trabalham em empresas, né? Eu lembro quando eu trabalhava no Brasil, sempre tem aquele dia, né? Que você está mais cansado, né? Desmotivado, e você leva o dia, né? De forma mais tranquila. E ninguém vigia você, né? No caso de ter um blog, um site, não tem como enrolar, né, cara? Sim, não tem. A gente sabe, né? A gente trabalha aí, é um trabalho integral meu e seu, né? No mínimo aí 8 horas por dia, quase, né? E aí, cara, o Peterson, ele continua nas críticas e diz outra coisa. Ele diz, outra coisa é referente à abordagem dos conteúdos. Vejo muito vocês falando de vistos e estudo e trabalho, mas pouquíssimo sobre imigração em si, sobre visto permanente. Eu acho que ele entrou no site errado. Eu acho que o Jesus virou na janela. Ele entrou num site e mandou um e-mail pra gente. Porque se você for ver, nos últimos 4 meses, a gente gravou pelo menos 10 podcasts sobre imigração. Sem contar, né, todos os posts que foram colocados no blog, que também eu diria que grande parte deles é sobre imigração ou coisas bem relacionadas à imigração. Eu acho que o que eu menos coloquei no blog ultimamente foi coisas sobre visto, estudo e trabalho. Na verdade, esse daí foi o menos, foi o que eu coloquei menos. Nos últimos 3, 4 meses a gente gravou 20 podcasts e foram, mais ou menos, a gente respondeu em média 10 perguntas por podcast, dá umas 200 perguntas. Disso daí, pelo menos metade, 100 respostas foram a respeito de imigração. Sim. Então, aí não terminou, cara. Terceira reclamação do Peterson. Também quero sugerir uma abordagem maior sobre a província de Quebec, ele diz. E aí, qual é o comentário que você faz sobre isso, cara? Porque ele falou que a gente fala, né, bastante Vancouver, Toronto, mas que também ele sente falta sobre Quebec. Bom, as coisas mudaram, né? Para quem acompanha, né, o nosso trabalho, sabe que toda aquela lenda sobre o processo de Quebec, né, acabou, tá acabando aí, o processo de imigração ele está sendo centralizado no processo federal e o processo de Quebec está também com os requisitos bem mais estritos e diferente do que era nos anos anteriores. Então, o processo de Quebec ele não é mais atrativo e morar em Quebec também não é muito mais atrativo, não. Eu prefiro as praias aqui e a chuva de Vancouver. Eu também, sem dúvida. Aí tem mais uma pergunta. Eu não lembro aqui se é uma crítica. Queria saber o que pode me dizer a respeito do mercado de desenvolvimento em Java no Canadá, de uma forma geral. Tenho muito interesse nessa área. Então, bom, para quem não é nerd aí como a gente, né? Java é uma linguagem de programação, né? Computador. Eu achei que era uma ilha, cara. Eu ia até te perguntar. Java, na verdade, o significado de Java é café, né? Mas Java ilha de Java, não tem a ilha de Java? Eu achei que ele estava querendo migrar para Java, para a ilha de Java, cara. Mas... Perdoe-me minha ignorância. Mas essa área de Java, a área de dispositivos móveis, né, smartphones, desenvolvimento, ela é muito boa no Canadá. Mas eu sugiro, Peterson, que você leia o post que eu coloquei no meu blog na semana passada, né, se não me engano, no dia 15 de outubro, né? Que o título do post é Como é minha profissão no Canadá. Recomendo você ler este post. Então, Peterson, agradecemos ao contato, mas eu acho que você entrou num outro site. Eu também acho. A gente aceita a crítica numa boa, mas dizer que a gente não trabalha, aí já... Tem pouco conteúdo. Então vamos agora para a pergunta do Eduardo Castro. Ele diz, pretendo ir para o Canadá para trabalhar durante 1 ano. Já morei 4 meses nos Estados Unidos.
E aí ele diz, a primeira pergunta dele, quanto de dinheiro você aconselha levar? Aí é aquela pergunta, né, de um outro leitor nosso hoje, né? Sim. E aqui é a mesma dica, vá, ouça os podcasts anteriores, acho que qual que é, o 20 ao 22, né? 22 e 23 principalmente, mas a partir do 20 a gente aborda esse tema. Ou vai na busca do Canadá para Brasileiros e digita custos, dinheiro lá, que você vai encontrar, assim, um post do blog do Caio sobre isso. Sim. A segunda pergunta eu queria saber qual é o formato de currículo mais usado por aí. Vá digite emprego no Canadá ou emprego na busca do Canadá para Brasileiros, que tem um artigo sobre emprego no Canadá, claro, né? Sim. E vai ter lá, você pode baixar um modelo de currículo, né? Sim, sim. E só um fato rápido sobre esse negócio de currículo, uma coisa que a gente já comentou também, nem lembro qual podcast foi. O currículo, não coloque muita coisa. Currículo longo não tem chance aqui no Canadá, e eu acredito também no Brasil, hoje em dia. Não tente colocar muita coisa no seu currículo. Coloque só os mais importantes. Comece com a sua experiência de trabalho e depois você muda para na parte de educação. Então, assim, não estenda muito o seu currículo. Não faça um romance de 4 páginas. Coloque só as coisas relevantes. Se você está aplicando para um trabalho de tecnologia, coloque apenas as coisas relacionadas à tecnologia. Se você quiser adicionar alguma outra coisa que você fez, coloca no final como a parte de hobbies, o que você gosta de fazer. Isso daí tem muito nos currículos aqui no Canadá. O que você gosta de fazer no seu passatempo, quais são as outras atividades que você gosta. Empregadores, eles gostam de saber um pouco mais dos seus interesses fora do trabalho. Mas foque principalmente na sua experiência profissional, que seja relativa ao trabalho que você está aplicando. Cara, se eu tivesse que preencher meu currículo hoje, em hobbies eu ia colocar ir no supermercado. Tomar café no Starbucks. Meu hobby seria esse. Não, os dois que você está falando, cara, é bastante importante. Por quê? A internet mudou a forma de se fazer currículos, né? Porque antigamente você mandava por carta e as empresas não recebiam tantos. Hoje em dia, com a internet, é fácil você mandar o currículo, né? Sim. Então, isso mudou a dinâmica, né, do processo de seleção. Os currículos, eles têm que ser realmente bem objetivos. Tem que ser objetivos. Você tem que adicionar o que eles chamam de cover letter no seu currículo, que é uma página antes do seu currículo, que é você, uma breve introdução aí falando por que você está aplicando para aquela vaga em específico. Então, realmente, a internet ela abriu isso, né? As empresas sabem muito mais currículos do que antes, então você precisa realmente ter algo diferente. E ainda, Caio, sobre isso que você comentou da cover letter, né, que é uma carta que vem antes do currículo, acessem também novamente a busca do site e digite cover, C-O-V-E-R, cover letter, né? E vai ter um artigo lá, a gente explica como fazer essa carta de cobertura, seria em português, né? uma capa do seu currículo. Capa, né? E tá no blog esse post. Aí, a última pergunta do Eduardo: estou pensando em ir para março, abril para o Canadá. Meu sonho era ir para Toronto. Você aconselha Toronto? Ele pergunta. Eduardo, eu não quero estragar seu sonho, mas eu aconselho sim. Toronto é uma cidade excelente. Inclusive, eu estive esse ano lá e eu vou colocar mais vídeos essa semana. Se bobear, já tem vídeo novo sobre Toronto no nosso canal do YouTube. Então, Toronto é muito bom. Eu adoro Toronto e, sem dúvida, se esse é seu sonho, né, continue. Sem dúvida. Então, Eduardo, obrigado pelo seu contato. Agora a gente vai passar para o e-mail do William Jackson. É brasileiro, né? Imagino brasileiro. Que o nome, né, é canadense, né? Mas eu acredito que ele seja brasileiro. Não, é claro que escreve, né, em português. E, por sinal, é um dos nossos assinantes prediletos, Caio. Por quê? Ele diz: parabéns pelo conteúdo que geram. Fui um dos primeiros a fazer a inscrição no site VIP e não me arrependo. Ainda bem, né? Fiquei aliviado, né? Sim. Ainda bem, fui feliz, né? Que você gostou. E tudo isso Caio, sem querer fazer merchan, mas o pessoal realmente tem gostado bastante.
E o fato da gente tá agora inserindo conteúdos adicionais é até uma forma da gente, de retribuição, né? A gente está feliz, as pessoas gostaram e querem mais, né? E a gente, né, a gente conversou e falou assim, eu acho que nada mais justo, né? Pra gente não custa, a gente gosta de fazer isso, principalmente para os nossos assinantes, de sempre que a gente ter um assunto interessante, a gente vai tentar fazer semanalmente, né? Sim. Inserir aí um conteúdo adicional, né? Extra, né, sem precisar que a pessoa assine novamente, né, ou assine um plano, um outro plano, né. Então, o William, ele diz que ele tem 22 anos, ele é bacharel em turismo. Aí ele diz, quando eu estudava na PUC, Caio, o pessoal formado em jornalismo, a gente falava que a gente ia ser jornaleiro, né? E o pessoal formado em turismo, o pessoal falava que ia virar turista, né? William, desculpa pela piada, mas o pessoal brincava comigo, né? O pessoal de turismo me chamava a gente de jornaleiro, né? e o pessoal de jornalismo chamava o pessoal da faculdade de turismo lá da PUC de turista. E aí o William, que por sinal é uma área muito boa aqui em Vancouver. Sim, sem dúvida. A área de turismo e hotelaria. Né? É a maior economia daqui da província, é turismo. Sim, aí é engraçado. O William, ele tá, acho que encaixa, né, o plano dele, porque ele diz que quer fazer uma pós-graduação de 1 ano em hotelaria. Ele, na verdade, não seria uma pós-graduação, né? A minha recomendação, William, vem e faz um college. Né, um college de hotelaria, tem muitos aqui em Vancouver. Como ele já é bacharel, ele quer, né, tentar estender aí também, eu acho que se bobear pro Canadian Experience, né. Sim, pode ser também. É uma área muito boa, William, uma área muito boa aqui na região, aqui na província. E aí o William diz, gostaria de saber se passados 6 meses da minha chegada no Canadá, eu poderia arrumar um emprego básico, legalizado, para o meu sustento. Porque eu acho que a gente comentou em alguns outros podcasts que alguns cursos você só pode começar a trabalhar depois de 6 meses. Mas também, como a gente, né, mencionou, isso vai depender do curso, né? Tem curso que você pode começar a trabalhar depois de 6 meses, mas tem curso que você só vai poder trabalhar depois. Uma coisa que, para deixar claro também, eu sei que eu já falei isso no podcast passado, mas é importante. Para a questão de imigração, se você for fazer pelo Canadian Experience, a única experiência de trabalho que conta é a experiência que você teve depois que você concluiu o curso. Mas como ele está falando se ele pode trabalhar para ajudar no sustento, provavelmente sim, vai depender do curso. Então isso aí depende das suas pesquisas com as faculdades que você vai, né, fazer os contatos. Aí o William diz, seria possível nesse tempo em que eu estiver trabalhando, depois do término do curso, aplicar para a residência permanente, aplicar, né, para o Green Card canadense, não tendo confirmação de contratação da empresa? Isso só seria possível se você se encaixasse à questão de trabalho do Canadian Experience, né? E pra gente não ficar duplicando informação e pra ficar uma coisa mais centralizada, bom, o William, eu tenho certeza que ele acompanha o nosso trabalho, então ele já deve ter visto o post que eu coloquei no blog na semana passada sobre o Canadian Experience, que lá estão as regras necessárias para o Canadian Experience. Então no Canadian Experience você precisa ter uma experiência de trabalho, né? Se você não tem uma oferta oficial da empresa, mas você já trabalhou por 2 anos, você pode aplicar e você não depende dessa oferta. Caio, aí o William ele dá uma dica muito legal. Eu confesso que eu nunca tinha pensado nisso, é uma ideia muito bacana do William. Excelente. Ele diz que há anos, né? Eu achei excelente, por isso que a gente vai até ler, é uma dica do William, nosso leitor, um dos nossos assinantes preferidos. Não vou dizer isso que o outro pessoal vai reclamar, né? Mas você que falou, eu não falei isso, você que falou. Um dos nossos primeiros assinantes, né? Quando a gente lançou, né, o VIP, ele já foi um dos primeiros. Na primeira semana, eu acho que ele já assinou, né, se eu não me engano. Sim. E ele diz, há muitos anos, que a primeira coisa que eu faço quando eu compro um celular é mudar as configurações do celular para inglês. Então ele tira do português, né, e usa o celular com tudo em inglês. Isso, sim, sem dúvida é muito bom. Isso é uma dica muito boa. O seu dia a dia você vai já aprender, é automático, né? É a melhor forma. Né? Você já tem um pouco do inglês no seu dia a dia, né?
Excelente, ó, muito boa dica mesmo. Eu acho que ó, tem tanto professor de inglês aí que não dá uma dica boa dessa, né? Exatamente. Aí é até engraçado, cara. Eu conhecia gente que dava aula de inglês no Brasil e não falava inglês, né? Eu lembro que eu tinha uma professora aí na época de escola, ela dava aula de inglês, mas não falava inglês. Aí ele diz, minhas contas de Facebook e e-mails estão todas em inglês. Ótima dica também, né? Excelente. Ele até fala, se vocês repararem, o inglês dele é yahoo.ca, não é nem o .com.br. O e-mail dele, né? Yahoo.ca. Isso que já começou a vestir não só, né, a camisa, mas o e-mail, né, do Excelente. Canadá. Não, as dicas que o William deu são muito boas, porque a gente passa muito tempo, né, no Facebook, na internet, né, no e-mail. Você, cara, eu não passo tempo no Facebook. É verdade. Então, precisa passar mais tempo para me ajudar um pouco lá, né? Tudo em inglês. Excelente a dica. Muito boa. Então, valeu mesmo, né, William? Então, tá respondido. Qualquer dúvida que surgir, né, por favor, Sim. nos escreva novamente. Aí vamos para a pergunta da Carolina de Almeida. Ela já nos escreveu anteriormente, cara. Ela era aquela ouvinte que ouvia o nosso podcast no trânsito, no trânsito pesado de Salvador. Sim. E ela voltou a nos escrever e ela diz, o trânsito continua um caos, principalmente na Avenida Luiz Viana Filho, que é a que eu pego ouvindo vocês. Obrigado, Luiz Viana Filho. Graças ao Luiz Viana que temos mais uma ouvinte, né? Então a Carolina escreve de Salvador, né? A primeira capital brasileira, né? O pessoal às vezes esquece, né? Disso aí. Salvador foi a primeira capital, né, do Brasil. E depois foi o Rio, aí criaram aquele monstrengo Brasília, né? O pessoal vai ficar bravo, né? Aquilo o Palácio Planalto é muito feio, ainda mais quando, né, a Dilma desce, aí... Nossa, é a casa do terror, né? A Dilma descer na rampa é a casa do terror. É Halloween total, né? Halloween, Eu preferia a capital do Brasil em Salvador ou no Rio, cara. Sim, sem dúvida. Mas, o que a minha opinião tem a ver com... Nada. Né? Nada. Aí, a Carolina, ela tem um dilema. Ela quer vir estudar e trabalhar no Canadá por 8 meses. Só que ela tem uma filha, ou filho, me desculpa, até não... Mas filha. Ela tem um filho, né? Filha. Uma filha, né? Me desculpa. E ela tá com medo de ter o visto negado por ela ter uma filha. Então ela tá nesse dilema, cara. Ela não sabe se ela vem com a filha, aplica pro visto do trabalho com a filha, ou deixa a filha com os pais, que ela diz que até os pais têm total condição de sustentar ela por esse período que ela ficar aqui, né? Então ela não sabe. A filha fica, vai, e ela tá com medo aí da imigração. Até perguntando se o fato dela ter uma filha no Brasil, se isso atrapalha na questão do visto. Bom, tecnicamente, não. Né? Você tá vindo, sua filha vai ficar com o pai dela, né? E então a dica que a gente pode dar é que você tente ser o mais clara possível na sua aplicação. E tudo isso que você explicou pra gente, que você quer vir, a sua filha vai ficar, e se é importante adicionar a documentação do pai para mostrar que ele tem condição de sustentar a filha e que ele é o responsável também financeiro por ela, né, enquanto você estiver no Canadá. Explique isso bem claro para o consulado para que não tenha qualquer tipo de desentendimento ou que não, né, fique claro qual é a sua intenção, né, deixe isso claro. Da mesma forma que você explicou para a gente, explica para o consulado e adicione documentos. Né? Porque, Caio, isso é um erro comum que às vezes a gente vê. Às vezes a pessoa ela fica com medo de passar informações para o consulado. E aí o visto é negado exatamente por isso, porque não há consistência no pedido. Né? Exatamente. É o contrário. A chance de você ter o visto é exatamente quando você cobre todos os buracos, né, do processo, né, do pedido. Né? Que não fique em dúvida para o consulado qual é a sua intenção. É isso que é importante. Para todo mundo que está ouvindo e, né, tem uma preocupação em relação ao visto, o que adicionar, o que não adicionar, adiciona tudo que você puder, colocar na sua aplicação para comprovar suas intenções, aquilo que você tem, o suporte, seja, né, de pais ou marido, tudo que você puder adicionar, adiciona, que isso para o consulado é a melhor coisa, porque imagina uma pessoa que não conhece você e eles precisam analisar a sua aplicação, eles não te conhecem. Entendeu? A única forma de conhecer você né, e a intenção sua em relação à sua viagem é através dos documentos. Então,
Faça uma aplicação rica em documentos, explicando todas as suas intenções e comprovando aquilo que você fala. E aí, Caio, até permita a minha opinião pessoal sobre esse caso da Carolina, né? A gente conversou antes do programa. Eu não recomendaria a Carolina aplicar e vir com o filho para o programa de estudo e trabalho. Se ela puder fazer isso daí com os pais, seria melhor. Eu não recomendaria, primeiro para o visto, que não ajuda no visto. Eu não sei quais são as implicações aí do vir com o filho, o que o consulado pode achar disso. E, claro, eu só estou, né, não estou dando um parecer final, mas o meu feeling, né, Sim. eu diria isso, eu não iria por esse caminho, não, eu acho que não seria o melhor caminho para ela. Então, sim. O que ela colocou é que ela quer vir para o Canadá, a filha vai ficar com o pai, e o pai tem renda para sustentar né, ela. Então, tem que contar bem, né? Bem a história. A história tem que ficar bem contada. Daí a última pergunta dela é se durante, vamos supor que ela já está no Canadá e ela quiser ir para uma faculdade, se o visto pode ser negado para extensão. Se você tiver o dinheiro, se você pagou uma faculdade, se você tiver o dinheiro para ficar e comprovar que o que você fez no Canadá antes disso, realmente, né, você falou que vem para estudar inglês, se você adiciona a documentação da escola que você realmente estudou inglês e você tem dinheiro para ir para a faculdade, a chance não é uma chance grande de ser negado, não. Eu diria que o visto para extensão ele é mais fácil do que o primeiro visto que você tira no Brasil. Todo mundo fala, para estender sim, é muito mais fácil do que o visto que você tira no Brasil. E é mais fácil e é simples de entender, não há o fator laços com o Brasil. Porque sim, você já está no Canadá, então você não tem que comprovar que você vai ficar legal no Canadá. Esse requerimento que é avaliado no Brasil, não há quando você pede a extensão. A extensão basicamente é verificar, em alguns casos, o quanto você trabalhou, estudou no visto, né, anterior, né? Sim. E a parte financeira, né, como o Caio comentou. Então é assim, teoricamente, tecnicamente, né, teoricamente aí é mais fácil a extensão. Sim, sem dúvida. Caio, aí uma pergunta bem curta e direta. O Adriano Pastre, ele perguntou se a única forma de pagar, de assinar a área VIP é através do PayPal, que ele diz que ele não tem um cartão internacional. É até bom esclarecer isso, né, Caio? Sim, sim. É simples, o PayPal ele tem no Brasil. Se você acessar paypal.com.br, você pode fazer o cadastro gratuito. E lá você pode tanto adicionar para debitar, né, para fazer os pagamentos, cartão de crédito, quanto também a sua conta no banco no Brasil. Então, o PayPal ele é um sistema já brasileiro, né, tem a plataforma brasileira, é a forma mais segura, né? Sim. É a melhor forma. Eu adoro o PayPal. Sim, sim. E ele é adaptável ao sistema brasileiro. Você não precisa necessariamente ter um cartão de crédito internacional. Não. Basta criar sua conta e quando você se registrar no intercâmbio VIP, você acessar a sua conta do PayPal, né? Sim, você paga via PayPal. Sim. E aí, Caio, vamos para a pergunta do Daniel Frade. Ele diz, primeiramente, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. É muito bacana, os podcasts, estou gostando bastante de ouvi-los, né? Vou assinar o VIP e passar o final de semana escutando. Daniel, você precisa de mais de um final de semana para escutar tudo, hein? Já estamos em 10 horas de áudio. Tá passando as 10 horas já, final de semana. Compra um engradado de Coca-Cola. Para ouvir junto, para ficar 10 horas ouvindo, cara, você tem que colocar um palito segurando o olho, assim, aberto, né? Não sei que filme, qual que é o filme? Laranja Mecânica, né? Que os caras seguram o olho do cara aberto e ele fica um dia acordado, 2 dias, não lembro. E o Daniel diz que ele tem 27 anos, ele é solteiro sem filhos. Daniel, vai curtindo essa sua vida aí que um dia isso acaba, viu? E quando eu era solteiro sem filhos, eu achava que eu tinha alguns problemas. Aí você não tem problema nenhum quando você é solteiro sem filho. Então curta a sua vida. Você está com 27 anos, você vai ver o que vai acontecer, né? O Caio, até é engraçado, eu posso contar uma piada? Pode, né, Guilherme? Sobre isso, sobre casamento. Eu tenho um amigo que ele perguntou, ele resumiu o casamento. O casamento, sabe quando você entra na piscina, a piscina tá meio fria? E aí alguém pergunta de fora da piscina, e a piscina tá boa? Você tá dentro da piscina, o que você fala? Não, vem que tá gostoso, né? Vem que é bom, vem que é bom. Né? Casamento é a mesma coisa. Você perguntar pra alguém que tá casado, a pessoa vai falar isso. Não, vem, casa que é bom.
É o momento Ari Toledo, né, cara? Ainda bem que sua esposa não entende português, né? Eu acho que ela dá risada também, que é engraçada, É né, a lógico. piada. É que nem, né, entrar numa piscina gelada, né? Então, ele disse que ele não tem inglês ainda. Ele tem 27 anos, é solteiro, né? Como ele disse, ele é tecnólogo de rede de computadores. Cara, eu não faço a mínima ideia que mais, seja isso. mais um aí da turma. E aí ele tem o plano A dele. Não, a primeira opção dele. Ele tá planejando ir para Irlanda, estudar inglês e depois vir para o Canadá. Antes do programa, a gente já estava conversando, Daniel, sobre isso. A gente, esquece esse plano. Porque a pergunta dele é se isso pode ajudar na imigração para o Canadá. Não, isso não vai fazer diferença absolutamente nenhuma se você... Nenhuma. Você vai gastar mais dinheiro, porque você vai ter que ficar viajando. Não esqueça que para imigrar para o Canadá, primeiro, se você vem para uma faculdade, você vai precisar de dinheiro, né? E se você aplica o processo federal, você tem que comprovar que você tem dinheiro também. Então, essa sua viagem para Irlanda, ela só vai, né, gastar aí as suas, né, a poupança aí para poder comprovar e para você poder vir aqui estudar, fazer uma faculdade, né? Sim. Então, esse é o primeiro plano, né? A gente não recomendaria o primeiro plano. O segundo plano, eu acho que tem tudo a ver. Ele tá querendo, acho que, te copiar, cara. Você tá influenciando as pessoas a não fazer, a trancar a faculdade no Brasil. Porque Eu não tranquei a faculdade, eu abandonei. Abandonei, não, ele quer trancar. É. Ele diz a segunda opção seria trancar. Ó, Daniel, não vai muito no que o Caio tá falando, não. Que ele teve sorte também. A gente teve sorte, né? A gente Sim, não faça o que a gente fez, né? Faça Sim. o que a gente fala. E ele disse que após isso fazer um estudo de trabalho no Canadá, trancar a faculdade e vir fazer um estudo de trabalho. Obviamente, quem conhece a gente já ouviu, é claro que a gente é a favor, né, de largar a faculdade. Trancar pós, né? Ele tá fazendo uma pós, ele já é, ele já é graduado e se compensa. Eu acho que daí depende, Daniel, quanto tempo que falta para você terminar a pós, né? Porque, como você disse, o seu inglês ele é básico. Então, enquanto você termina a pós, por que você não tenta, né, aprender um pouco, né, do inglês, pelo menos mudar do básico para o intermediário, né, segue as dicas aí do nosso leitor William, que já muda tudo para inglês no seu celular, no Facebook, né, no e-mail, e começa a aprender inglês. Você precisa de um tempo aí, né, para aprender, e de repente você pode terminar a sua pós e você já vem com uma pós para cá, porque o curso de estudo e trabalho, como você mencionou, o Work and Study, ele não vai te adicionar nada em questão de imigração. Ele vai, né, você vai aprender inglês e tal, mas ele não te dá nenhuma pontuação extra aí, o fato de você fazer esse curso. E aí a opção 3 dele é mais ou menos o que você comentou, cara. Ele é vir para estudar inglês no Canadá e depois tentar fazer uma faculdade. Sim. E para o Canadian Experience, que a gente já comentou, né? Que também é uma opção, né? Eu acho que, sem dúvida, de já ter ouvido os outros podcasts, sem dúvida nenhuma, a sua terceira opção também, Daniel, é viável, né? Sim. Vem para aprender inglês e depois faz uma faculdade. Sim. E ele perguntou se tem vestibular aqui. Não tem vestibular, você só precisa, né, pagar a faculdade, não existe vestibular. Só pagar. Só pagar, né? E se ele precisa sair do Brasil já com uma instituição, se já precisa estar matriculado numa instituição de ensino. Aí vai a questão do visto. Para você fazer uma faculdade, você precisa de uma permissão de estudos, né, um visto de estudante. Então você precisa já vir pelo menos com 5, 6 meses de inglês para você ter o visto. Aí você estende para a faculdade. Ou você já sai do Brasil com o seu curso de inglês, mais a faculdade já sai matriculado. Aí você já vem com visto maior. Também é algo que a gente explicou no podcast passado, né, no 24. Daniel, obrigado pela sua pergunta. Qualquer outra dúvida, por favor, nos escreva novamente. Eu tô achando que ele vai vir para o Canadá, ele não vai para a Irlanda, não. Não, eu acho que já riscou a Irlanda do mapa. E agora vamos para mais uma pergunta. A gente está quase no final do nosso programa. A última pergunta, né? É a última pergunta antes da gente ir para a nossa vida pessoal, cara. Sim. O pessoal que está vendo Não, tudo bem, vamos seguir, depois a gente comenta isso. A Maeli Mayra, ela comenta, ela pergunta se seria viável, melhor, vir estudar no Canadá em 2014,
Aí ela argumenta que nesse período o Brasil vai estar sediando a Copa do Mundo e talvez o foco de turismo vai estar no Brasil e não no Canadá, se isso se a gente acha que haveria alguma vantagem pelo fato de estar tendo Copa do Mundo no Brasil, ela vir nesse período para estudar no Canadá. Em relação a custos, né? Assim, seria mais barato vir em 2014, porque vai estar todo mundo no Brasil. Bom, o que né, dita o mercado aqui de inglês, né, de escolas, não é o mercado brasileiro, isso não vai alterar em nada. O que sustenta o mercado aqui de escolas de inglês são os europeus e os asiáticos, né, Japão, Coreia, China e também a Europa, muitos alunos europeus. O Brasil, ele é realmente, né, o mercado brasileiro, ele não sustenta tanto como os outros países. Então, não acho que vai ter alguma diferença. Sim, então é neutro, né? A resposta é neutro. Né? Não vai alterar em nada. Cara, você ficou enrolando aí falando de trabalho, imigração, vida no Canadá, para escapar da pergunta do Lucas. Eu te peguei, cara. Você achou que eu ia esquecer? Ele quer saber sobre a sua vida pessoal, ele quer saber como você conheceu sua esposa, se existe diferença entre nacionalidades. Ele tá curioso, ele falou assim, ó, eu tô curioso. Culturais, né? Ele até diz, é meio complicado perguntar, na verdade vai ser complicado a gente responder isso, né? Mas, Lucas, a gente tem uma surpresa para você e para todo mundo que está ouvindo. A gente tem uma resposta sobre isso, ela tem 40 minutos a resposta. Eu tive que tomar 2 latas de Coca-Cola. Eu fiquei nervoso até, cara. Tem 2 latas vazias de Coca-Cola, que a gente já gravou essa resposta antes de fazer o podcast, né? Então, Lucas, vai na nossa área VIP, intercambiovip.com, nossa área de assinantes. A resposta está lá. São 40 minutos da gente dando detalhes da nossa nossa vida pessoal com as nossas esposas, como foi, como as diferenças, etc. São 40 minutos disso. O Clube do Bolinha. Quem quiser ouvir o Clube do Bolinha, vai lá no intercambiovip.com. Legal, então a pergunta tá lá, tá na seção de conteúdos extras do conteúdo VIP, porque agora a gente adiciona conteúdos novos toda semana. Então eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje e que vocês vão gostar ainda mais desses 40 minutos de histórias pessoais minhas do Guilherme. Histórias picantes, eu diria? Não. Só da sua parte, a minha. Então é brincadeira, né? Então tá bom. Muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.